Vamos então nos entregar na mão de Jesus, agradecer a Ele por tudo que tem nos trazido nestas nossas caminhadas, né? No nosso dia a dia. Agradecer de fundo do nosso coração toda essa luz, esse amor que Ele tem por nós. Vamos então orar e meditar com Jesus por alguns minutinhos. Vamos lá. Muito bom, né? Momento maravilhoso, uma energia que nos cerca, que nos envolve, maravilhosa. Somos tocados por uma paz interior assim muito grande. Nossa gratidão a Dr. Bezerra de Menezes, que tenhamos certeza de estar junto de nós com toda a sua equipe, trazendo conforto a todas as nossas necessidades, nos fortalecendo fisicamente e espiritualmente. Nossa gratidão a todos eles e que a luz divina os ilumine cada vez mais. Que assim seja. Muito bem. Nós estamos no capítulo 1 do nosso Evangelho e hoje nós vamos falar sobre o item 11. O item 11, eu digo assim, é uma carta de Erasto, um discípulo de São Paulo. Ele fez esse pronunciamento, essa carta, em Paris, em 1863. Então, nos traz a seguinte orientação. Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do Espiritismo. Ele se manifesta quase que por toda parte. A razão disso encontramos na vida desse grande filósofo cristão que pertence a essa vigorosa falange dos pais da Igreja, aos quais a cristandade deve seus mais sólidos alicerces. Como muitos, foi arrancado ao paganismo, dizemos melhor, à impiedade mais profunda, pelo esplendor da verdade. Quando, em meio aos seus excessos, sentiu em sua alma essa vibração estranha que o chamava para si mesmo e lhe fez compreender que a felicidade estava alhures e não nos prazeres enervantes e fugidios. Quando, enfim, soube sua estrada de Damasco. Também ouviu a voz santa lhe exclamar: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele exclamou: meu Deus, perdoai-me. Eu creio, eu sou cristão. Depois, então, tornou-se um dos mais firmes sustentáculos do Evangelho. Podem-se ler nas confissões notáveis que nos deixou esse eminente espírito as palavras, ao mesmo tempo, características e proféticas, que pronunciou depois de ter perdido Santa Mônica. Eu estou persuadido de que minha mãe voltará a me visitar e me dar conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Que ensinamento nessas palavras e que previsão brilhante da futura doutrina. É por isso que, hoje, vendo a chegada a hora para a divulgação da verdade, que ele havia pressentido outrora,
se fez dela o ardente propagador e se multiplica, por assim dizer, para responder a todos aqueles que o chamam. Muito bom, maravilhoso. Mas o nosso irmão Davidson nos trará um pouco mais sobre o assunto. Davidson, você tem a palavra. Vamos lá ao nosso estudo. Olha, sem sombra de dúvida, Santo Agostinho foi e é um dos maiores divulgadores do Espiritismo. Observe o que ele pronunciou no desencarne de sua mãe Mônica, antes de se tornar Santa Mônica. Isso no ano 387 depois de Cristo, na cidade de Ostia, é praticamente um distrito de Roma, pertinho de Roma. Aos 56 anos, ele estava ali com 56 anos. Olha só, você percebe que é um espírito elevado que veio para cá e em dados momentos a gente vai analisar, ele deu uma escorregada. Mas vamos lá, e depois recuperou. Olha a misericórdia divina. Mas vamos lá, vamos estudar. E ele diz lá, olha que interessante, está no texto: estou certo de que minha mãe virá visitar-me e dar-me o seu conselho. Olha, você vê que, levando a crer que a mãe sempre dava conselhos e ali ele estava precisando, revelando-me o que nos espera na vida futura. Olha que interessante. Na vida futura, ele já tinha ali uma forte inspiração / intuição. Intuição vem de dentro, inspiração vem de fora. Que lição nessas palavras. Olha, para pensar. E que brilhante previsão da futura doutrina que seria através de Allan Kardec. Olha, o que nos espera na vida futura. Muito interessante. Naquele ano, hein? Nós não temos noção, não conseguimos imaginar. Mesmo agora, no século XXI, tem gente dormindo de botina. Lógico que depende do número de reencarnações, tem vários fatores. Mas, na minha opinião, por favor, um dos grandes pecados nos dias atuais, lógico que todos os pecados serão, eu estou numa linguagem católica, serão perdoados. Agora, um dos grandes pecados dos dias atuais é a inocência. Como que pode ter gente inocente com tantas informações e com muita facilidade para você discernir o que é do bem e o que não é do bem? É tão fácil. Não é verdade? Imagine ele naquela época, repetindo, nos dias atuais, um dos grandes pecados, eu não sabia. Mas peraí, o que você está fazendo, irmão? Por que você acha que tem esse excesso de informações aí? Vocês acham que a inspiração divina nas mídias sociais, na tecnologia, foi à toa? Não. Nós temos que se informar. Logicamente, não precisa ser em excesso, mas o basicão, mas nem o basicão, tem gente que tem preguiça de se informar. Senta lá de frente à televisão, de frente a um celular, fica. Enfim, eu respeito, não tenho nada contra, cada um. O livre-arbítrio, né? Cada um escolhe o que quiser. Mas vamos lá. Santo Agostinho é um dos principais propagadores do Espiritismo. As suas ponderações, as suas ideias são encontradas no Livro dos Espíritos. Portanto, ele foi convidado para participar pelos espíritos elevados. Olha aí, ele faz parte. No Evangelho, segundo o Espiritismo, e no Livro dos Médiuns. Já pensou? Convidado para participar? Só a presença dele justifica pela biografia, o grande salto que ele deu. Ele nasceu em 354, na cidade de Tagaste, que é a atual Argélia, fica no norte da África. Portanto, ele africano, a descendência dele é africana. E ele desencarnou em 430. 354, 430, vocês fazem a conta aí com quantos anos ele morreu. Foi um teólogo, filósofo,
escritor e bispo cristão. Eles não tinham muitas distrações na época, eles aproveitavam bem o tempo. Hoje as pessoas não conseguem fazer a administração bem do tempo. Elas deixam uma boa parte da vida na distração. Lembrando que nós viemos aqui para trabalhar, já recebemos o salário antecipadamente para trabalhar. Lembra, nós viemos de umbral, nós espíritas. Mas sabe como que é, né? Cai aqui, a gente fica naquela, né? Então, veja bem, e ele influenciou de tal forma a doutrina cristã, e aí, inclusive o pensamento filosófico, por séculos. E a sua vida foi marcada por uma juventude inquieta. O momento vivido por Agostinho foi muito conturbado. Ele tinha dificuldades interpessoais, internas, em seus relacionamentos. Desculpa, intrapessoal que é interna. Interpessoais entre as pessoas, principalmente nos relacionamentos amorosos. E além de se encontrar espiritualmente desamparado por todas as doutrinas que ele procurou. Ele não estava desamparado pela mãe dele. Nós vamos perceber no desenrolar do nosso estudo. Mas pelas religiões que ele passou, ele não se enquadrava. Dá para imaginar um camarada extremamente radical nos prazeres? Era o tal do Agostinho. Vamos lá. Eu sempre reflito, se o Agostinho conseguiu virar santo, depende de nós, só depende de nós. Aí em cima eles ajudam. E a misericórdia divina é algo, foge das nossas inteligências, foge. A gente não compreende. Porque muitas vezes a gente não consegue perdoar coisas pequenas no meio da nossa família, coisas pequenas, orgulhosos. Não dá para entender o santo, a misericórdia divina. Santo Agostinho aprontou demais da conta e foi perdoado. O amor de Deus foge das nossas compreensões. E quando ele estava no meio daquelas, vamos usar aí, desregramentos, não estava cumprindo as regras normais da sociedade, ele sentiu na própria alma uma estranha vibração. Olha que legal, né? Dá para imaginar um espírito elevado se aproximando dele e que o chamava para si mesmo, volta para si, e fez ele compreender que a felicidade não estava nos prazeres da vida material. Quando, enfim, na sua estrada de Damasco, essa estrada de Damasco, nós precisamos ir qualquer dia para lá, né? Me faz lembrar lá o trecho Santiago-Compostela, na Europa, que as pessoas ficam, são 900 quilômetros aproximadamente, 28 dias andando numa peregrinação e refletindo. É incrível, né? Entrou nessa estrada de Damasco, ele também ouviu a santa voz que o Saulo era o antigo nome do Paulo, né? Saulo da cidade de Tarso. Quando ele se converteu, o Saulo, ele chama de Paulo, que lá no fundo, traduzindo Paulo, significa, entre aspas, insignificante. Foi uma forma dele se indignar. Ele demonstrar indignação. Enfim, foi uma forma dele demonstrar a Deus o arrependimento dele. E o nosso santo, não era santo ainda, o Agostinho ouve. Agostinho, por que me persegues? Mais ou menos por aí. E ali, ele ouviu isso. Olha, foi nesse sentido, olha. Ele ouviu a santa voz, está escrito, que clamava, Saulo, Saulo, por que me persegues? A santa voz. Mas tudo leva a crer, os estudos não apontam, não é fácil, os teólogos, que foi aí Agostinho, mais ou menos isso, né? Por que, em outras palavras, por que me persegues? Eu fico imaginando, porque uma vez você está fora do cristianismo, de alguma forma você está fazendo o quê? Você está abraçando o irmãozinho do outro lado. Não existe esse irmãozinho, foi a igreja que criou essa imagem. Mas você está indo contra o bem, irmão. Não tem dor, não tem meio termo. O brasileiro gosta de arrumar um jeitinho, ali o muro, ficar em cima do muro. Não estou dizendo todos os brasileiros, tem exceções, por favor, não quero generalizar. E ele diz, meu Deus, perdoa-me, eu creio, eu sou cristão. Você vê que ele já era um solo fértil, porque foi plantado,
foi colocado semente, portanto, foi preparado com fertilizantes espirituais, aguado. Portanto, ele estava ali no ponto, hein? E desde então se tornou um dos mais firmes pilares do Evangelho. Com isso, ocorreu a sua conversão ao cristianismo. Olha que coisa linda, hein? Conversão. E ele pegou firme, hein? Agostinho foi filho de Patrício. O Patrício, o pai dele, ele era violento e mulherengo. É importante saber disso. Então, Agostinho foi filho do Patrício e da cristã Santa Mônica. Virou santa depois que o Agostinho escreveu sobre ela, viu? A qual ela rezou durante 33 anos para que o filho fosse de Deus. Na realidade, mesmo quando ela desencarnou, ela continuou orando por ele. Não se faz mais mães como... Não quero dizer isso, por favor, hein? Nessa vida moderna, lembra, está lá na Bíblia, Deus, família, desenvolvimento espiritual e trabalho. Nós invertemos, né? Nós invertemos. A ausência do bem trabalhou muito bem aí, cara. Trabalhou bem. Esses valores estão invertidos, basta dar uma olhada, presta atenção. Eu não vou detalhar porque nós não temos tempo. Uma inversão. E aí, podemos dizer, a experiência materna, paterna, foi delegada pelas escolas. E aí a ausência do bem trabalhou muito bem nas escolas. Se trabalhou. De maneira geral, hein? Não é só no Brasilzão, no mundo todo. Então não vai ser fácil, nós temos que corrigir. Abre um espaço aí, uma oportunidade danada para quem quer ser cristão na prática. Na teoria está cheio de cristão, não aguento mais. Onde eu vou, eu encontro cristão teórico. Inclusive, eu olho no espelho e me cobro. Como é gostoso ser teórico. Na prática, Então, vejam bem. Olha só, ela orou muito mais de 33 anos é o registro enquanto ela estava encarnada. Você vê que oração, você vê que um caso do Santo Agostinho não foi fácil, hein? E ela persistiu. E ele, o nosso Santo Agostinho, ainda não Agostinho, ele estudou retórica, depois, lógico, em Cartago, antiga cidade, uma cidade-estado na época, que tinha ali os seus poderes, né? Não existia o Estado aglomerando as cidades, era cidade-estado, na escola. É na escola, eles batem a ausência do bem, no desenvolvimento intelectual e moral. Moral nas religiões, ausência do bem, e nas escolas, bate legal também. Portanto, tudo leva a crer que as escolas já estavam influenciando desde aquela época. Opa, lógico. Mundo relativo aqui não é o paraíso e faz parte da escola, hospital e prisão. Todas as vezes a gente repete isso. E retórica significa arte de falar bem, de se comunicar de forma clara, conseguir transmitir suas ideias com convicção. E a retórica faz com que o orador comunique com eloquência. Jesus era uma pessoa eloquente. E o Santo Agostinho mergulhou nisso. Isso ajudou, inclusive na escrita dele. E o Santo Agostinho narra a sua história de conversão no livro Confissões. Enquanto estava meditando no jardim, sentado embaixo de uma árvore, isso no ano 386 depois de Cristo, está lá no livro. Tem o microfone aberto aí, gente. Ele ouviu uma voz de criança que dizia: Tole et lege. A minha pronúncia não é o ideal, mas tole et lege. Toma e lê. Toma e lê. E foi então que Santo Agostinho, ao ler Romanos, capítulo 13, versículo 13 e 14, aí ele converteu-se definitivamente ao cristianismo. Tudo bem? Olha, detalhe, se ele ouviu, mediunidade, glândula pineal ranhurada, portanto, era um rapaz com mediunidade, que vem aqui para ser útil.
A mediunidade é dado... se não fosse dada a mediunidade para ele, ele ia vir numa situação delicada. Eu estou aqui imaginando, hein? Porque todos os médios, de alguma... Bom, mas enfim, não vou aqui analisar a vida de Santo Agostinho. Importante o salto quântico que ele deu. E aí, o que está lá, em Romanos 13, 13 e 14. Andemos honestamente. Olha que lindo. Como de dia, não em glutonarias, na gula, nessa época de festas, panetones, essas coisas todas aí. Olha, não em glutonarias, nem em bebedeiras. Bebedeiras. Ah, Brasilzão, beira de praia, aquela coisa toda. E nem em impudícias. Vamos traduzir impudícias, que não é muito comum a gente usar uma palavra dessa, mas significa desonestidade, significa impudor, não ter pudor, indecência, luxúria, sensualidade. E aí continua, nem em dissoluções, nem em contendas, brigas, enfim, e inveja, mas revestivos, do Senhor Jesus Cristo. E tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Estou pegando ao pé da letra aqui, né? Concupiscência significa um desejo excessivo e imoderado de satisfazer a sensualidade ou até os bens materiais. Isso é uma coisa assim, na boa, vira algo insano, né? Porque vira um vício. O excesso de recursos propicia a pessoa. E ele tinha, a família dele tinha recursos. Então, olha só que a hora que ele leu, ele foi caindo a ficha, como é dito no popular, né? Na época do orelhão, né? Tinha muito que cair a ficha. Em outras palavras, Romanos 13, 13 e 14, aconselha viver com decência. Viver com decência, à vista de todo, e não está se envolvendo aí em práticas imorais, brigas ou invejas. Basicamente é isso. Também recomenda ter as qualidades do Senhor Jesus Cristo e tomar muito cuidado em querer satisfazer os maus desejos, departamento de desejo, que é característica da natureza humana. E aí as suas principais obras, 3 do Agostinho, são elas, olha, que estão sendo reeditadas até hoje, portanto, livros, Confissões, que trata da sua autobiografia, da Trindade, foram 15 volumes da Trindade. Ele levou 16 anos para escrever o da Trindade, e que se dedica aí da Trindade, se dedica ao relato da divindade nas pessoas. Olha, relatar a divindade existente dentro de nós. E da cidade de Deus, que não é aquela cidade lá do Rio de Janeiro, tá? Que virou filme e tal. Sim, é uma obra onde ele descreve o mundo dividido entre dos homens, ou seja, aqui o mundo material onde nós estamos, e dos céus, que é o mundo espiritual. Ele descreve. Esse livro vale a pena ler. Portanto, ele já traz aí, ele foi aí um precursor do espiritismo, como Sócrates foi precursor do cristianismo. Interessantíssimo. Olha aí o papel dele nisso tudo. E ele escreveu cartas, tratados teológicos, interpretações bíblicas e até homilias. Olha que interessante, que são aquelas pregações breves, que tem aquele tom bem aproximado da família, né? Que pega um texto evangélico e mergulha, né? Que os padres trazem as homilias. Né? A filosofia de vida dele, vamos detalhar. Fé cristã, nos conceitos cristãos, centralidade de Deus na vida humana, necessidade da graça divina para a salvação, portanto ele fazia muitos pedidos, livre-arbítrio, ele falava muito no tal do livre-arbítrio, manutenção e defesa da paz. Olha que lindo, hein? E ele foi considerando tudo isto,
o arquiteto do projeto intelectual da Igreja Católica. Olha só, hein? Da onde ele estava, para onde foi. E Paulo, lembra? Paulo era, o Saulo, que virou Paulo, era perseguidor de cristãos. Vocês me entendem, perseguidor, né? Com muita violência. Olha a misericórdia divina e se torna um grande apóstolo do cristianismo. Olha aqui, a misericórdia divina, eu tô repetindo, hein? É algo assim que eu falo, meu Deus, eu não tenho inteligência, essas inteligências que as universidades estão batendo aí, emocional, inteligência, enfim, essas inteligências, as múltiplas inteligências do Gardner, essa coisa toda. Falta inteligência para entender essa misericórdia, que logicamente a gente sabe que é o funil do amor. O amor é a máxima. A hora que você atinge esse amor puro, é a máxima da inteligência. Portanto, fica claro que se você não evoluir no moral, a tua inteligência, você pode fazer pós-graduação, doutoramento, a gente sabe como que é o doutoramento, no mundo acadêmico, amigo do amigo, aquela conversinha. Faz o que quiser, mas a tua inteligência está estagnada. Eu sou doutor, sou pós-graduado, sou MBA, olha meu curso, fiz curso nos Estados Unidos, aquela conversa toda furada. Se você não se elevar moralmente, eu estou acompanhando um caso de uma amiga aí, doutora, cheia de curso nos Estados Unidos, tá? Não vai, tá travado, não sai daquilo. Tá? Para ter memória, tá aí inteligência artificial, tem aí chips, tem Google, tem aí, tem o que quiser. Memória, sim, é uma inteligência, tá? Mas olha, nós estamos falando de inteligência. Evoluir na inteligência é um outro papo. Vamos lá. E agora? Santo Agostinho, ele vem agora como espírito? Ele vem ali querer modificar o que ele ensinou? Não. O que acontece? Ele vem agora com os olhos do espírito. Ele está liberto da carne. Sua alma liberta percebe claridade nova, compreende o que antes não compreendia. Eu tenho o hábito de pegar uns filmes que eu gostei há muito tempo atrás, e eu volto a assistir, e falo, cara, como que eu não percebi isto? Isso é lindo. Volto a cena e falo, cara, eu assisti esse filme, como eu não percebi? Porque na época, fora as influências e tudo mais, eu não tinha capacidade para enxergar aquilo. Inclusive as palavras, elas começam a ter um outro teor quando a gente evolui na inteligência. Primeiro, moral. Você querer inverter isso, você está colocando a competência na direção errada. Dá até impressão, mas você tem alguma coisa errada ali. Você está negociando a sua alma com alguém. Eu estou brincando, mas é sério, é por aí. Então, olha, quando na Terra, você... vamos voltar para ele, né? Ele na Terra encarnado, ele julgava as coisas segundo os conhecimentos que possuía. Lógico. Eu pego um livro, o Evangelho, que nós voltamos a reestudar, eu estou enxergando detalhes que eu não conseguia. Portanto, eu estou aqui julgando o meu dia hoje. Terminou o dia. Eu faço esse balanço no final do dia. Já comentei com vocês várias vezes. E eu percebo que, em suma, quando eu pego uma página de um livro, releio, e eu tenho novas aprendizagens, eu falo, caramba, como que eu não havia percebido isso antes? Significa, opa, legal, eu acho que eu subi um degrau. O duro é quando a gente não percebe, bate ali e fica a mesma coisa, a mesmice, a rotina. O automatismo é perigoso, é perigoso. Então, olha, tudo bem? Olha. Então, olha, e tem um detalhe, ele recebeu uma frequência elevada. Eu fico pensando, aqui cá entre nós, olha, os apóstolos ficaram com receio enorme quando prenderam Jesus e ia caminhando lá para o Calvário, a crucificação. Os apóstolos, não eram apóstolos ainda, os discípulos se esconderam, até que o Espírito Santo aparece e encoraja-os. Eu parei para pensar, falei, peraí, se o Espírito Santo encoraja-o, traz coragem, portanto é uma energia, vem de uma egrégora elevada. Você fica, já pensou? Olha que coisa linda, né? Será que com a inteligência não é a mesma coisa? Ou com a felicidade, não é? Então, conforme você vai progredindo, você vai fazendo parte de uma outra galera. Eu falo galera, por favor, com o maior respeito. Uma outra, vamos viajar aqui. Podemos dizer com outro grupo
de espíritos elevados. Lembra que nós somos uma média das 5 pessoas que convivemos. Ok? Sempre lembrando isso, tá? Portanto, e nós, nas orações, a gente vai para... Portanto, isso envolve, inclusive, a egrégora que eu passo a maior parte do dia. Que egrégora? Frequência elevada da minha energia mental, porque uma energia tem frequência elevada, ou energia com frequência baixa. Livre-arbítrio, você que escolhe. Mas depois não chora. Tem um pessoal que fala, aceita que dói menos. Tudo bem, mas aceita não, corrige, né? Não aceita não. Fala, não, faz como Santo Agostinho, eu quero corrigir. Tudo bem, olha, e aí, consequentemente, ele conseguiu discernir, julgar as coisas com mais clareza. Não julgar as pessoas, mas enxergar. Portanto, isso tem a ver com desenvolvimento de inteligências. A tua visão se amplia. As inspirações vêm. Albert Einstein vivia numa frequência elevada. Ele recebia fórmulas, gente. Thomas Edison, já comentamos várias vezes, vinha inspirações de fora. Se eles podem, por que nós não podemos? Agora nós temos que elevar no moral, né? E foi assim que ele teve de revisar as suas crenças, olha, coisas que ele acreditava, referente aos espíritos incubos e sucubos. Bem como ele tinha uma reprovação enérgica, a influência da religião católica, até que ele já tinha uma percepção, mas ele tinha ali as suas desconfianças, e chegou a lançar aí teorias dos contrários, ele chama dos divergentes, ele contrariava. E aí, primeiro, o que são incubos e sucubos? É muito importante prestar atenção nisso. Por isso que é importante orar antes de dormir. Por isso que é importante orar. Não aquela oração meia boca, cansado, sabe? Pai nosso, está no céu. Não. Orar sentindo. Por isso que é bom orar antes do sono chegar. Né? Incubos e sucubos são demônios. Demônios a gente sabe, são espíritos de frequência baixa. Esse termo demônios assusta. A igreja criou esses termos. São espíritos, como nós, mas frequência baixa ainda, né? Baixa frequência, ainda estão no mal, né? Eles são demônios que atacam as pessoas em seus sonhos. Sabe para quê? Para roubar energia vital. Da mesma forma, quando a gente não está legal, mas aí é diferente. Não, peraí, eu vou mudar o termo. Da mesma forma, eu vou mudar a ideia. Da mesma forma, em frigorífico, se a gente pudesse ver naquele corredor da morte, os bois e as vacas entrando ali, elas começam a chorar, e ali a gente percebe que, vamos chamar os sugadores de energia, eles captam, inclusive de ectoplasma também, viu? Porque ectoplasma é uma energia que tem um poder danado, né? E os espíritos aproveitam. E aí, nesse caso, são espíritos... incubo é um espírito demônio. É um demônio masculino. E que ataca mulheres adormecidas. Então parece aquele rapaz bonitão, preparado em academia, aquele jeitão que as mulheres gostam, enfim, de maneira geral. Não estou dizendo que todas gostam, por favor, não quero generalizar. E de repente vê e surge uma atração, se ela está solteira, pá, e acaba atraindo e aí suga energia. Suga energia mesmo, hein? Tá? E, portanto, incubo vem de incubare. Incubare, olha as relações que tem. E sucubo é o demônio feminino, que de repente aparece lá com a feição de uma ex-namorada, que você teve uma relação, brigaram, as coisas não foram ressignificadas. Enfim, pode aparecer com uma mulher bonita, tá? E você está ali solteiro, cara, enfim. E de repente te leva também e suga a sua energia. Tudo bem? Sucubo vem de sucumbere, de sucumbir. Você vê as relações incubos, né? E sucumbo. É interessante as relações do português em relação a essa linguagem do latim. Né? Latim, sucumbere. Você sucumbiu, irmão. Você, de alguma forma, traiu, se você for casado. Então, olha, no espiritismo, essa é uma escravidão, hein? Vira um vício. A pessoa dorme e vira um vício. Tá? Portanto, o espiritismo dá dicas nesse sentido de você se preparar e pedir para o seu anjo da guarda, portanto, entrar na noite,
Não entrar despreparado. Eu morro de dó desse pessoal que bebe jantarzinhos, que é comum. Você chegar num jantarzinho final, em qualquer lugar, falar, eu não bebo. A pressão é muito grande. Como eu passei muito por isso, eu aprendi a conduzir na boa, sabe? Eu dou dura se alguém vir. Se vir, vira uma palestra na cabeça do camarada. O cara sai até meio desnorteado. Eu falo isso, pá, 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 pá. Mas dá até dó, porque esses camaradas são tudo encaminhados. O mal está aí, nós estamos caminhando para a regeneração. Eles não estão poupando ninguém dentro do quartel-general deles. Está todo mundo na praça visando. Portanto, lembra, a parte mais escura da noite é um segundo antes de clarear. Estão todo mundo aí na praça. Então, não durma de botina. Ou melhor, não durma sem orar. Não durma sem orar, porque aí surgem essas relações sexuais, enfim. Como saber se tem os sucubos? Como saber? Sinais de presença de sucubo. Vamos lá, essas pessoas... Não, por favor, não vai achar que porque você acordou cansado e é tudo isso. Não. Geralmente encontra uma dificuldade séria para acordar, para levantar da cama, e o corpo muito pesado. Não estou dizendo que todos, muitas vezes você trabalhou ajudando espíritos elevados. Nós, espíritas, a gente orienta, fala, olha, sugere estar disponível para trabalhar. E de repente você trabalhou, ajudou, tá? E não vão achar que tudo é isso. Mas dá a impressão que você foi atropelado. Você acorda assim e fala, pô, cara, o que aconteceu? É mais ou menos isso, tá? Segundo a teoria nessa área. Qual é a fraqueza dele? Do sucubus. É necessidade sexual, então sucubus e incubus. Então eles dependem dessa energia sexual e da força vital aí, nossa, dos seres vivos, o tal do ectoplasma, né? Para se sustentar, é uma energia. Você imagina, está no plano espiritual, viciados em sexo. Tá? Eu morei no Rio, eu conheci uma pessoa viciada em sexo, que estava lá nas forças militares, e ele confidenciava, falei, vixe, tivemos longas conversas, mas interessante. O que fazer? O que fazer para ficar imunizado, hein? Muitas orações elevadas. Orações. Lembra que Jesus, lá descendo o monte da transfiguração, ele falou, olha, e os discípulos não conseguiram afastar o demônio de uma criança. Ele falou, olha, tem certas situações que a gente tem que jejuar e orar muito, muito. Então, isso acontece com a maioria dos seres aí que estão no plano espiritual, que não são do bem ainda. Portanto, eles são vulneráveis a muitas orações elevadas. Olha, vamos lá. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga. Só as perguntas de Kardec já vale a pena o Livro dos Espíritos. Não precisa nem, lógico, tem que ver a resposta. Mas só as perguntas, mas caramba, esse camarada foi muito inteligente. O pessoal da área de psicologia devia estudar as perguntas dele. Porque geralmente os psicólogos têm lá um script, eles chamam de perguntas poderosas. Pergunta poderosa é que Kardec fez aí, todo o livro, né? Na verdade, olha, ele pergunta, qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida? Olha, o meio prático para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal, porque o mal te atrai. E obtive a seguinte resposta, está lá a resposta. Um sábio da antiguidade vos diz, conhece-te a ti mesmo, investir em autoconhecimento. Portanto, o dever do cristão é se tornar cada vez melhor. E no Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar a recomendação de quem? Do Santo Agostinho, para conhecer-se a si mesmo. Olha, uma dica maravilhosa. Mas a gente fala isso pouquíssimo. Geralmente, nós, a cultura latina, eu já comentei várias vezes, nós não temos a disciplina. Não estou generalizando, tem as exceções, mas é muito pouco faz isso. Olha que o nosso Agostinho, Santo Agostinho, fazia. Olha lá, está escrito. Fazei o que eu fazia, fala dele, eu peguei ao pé da letra. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. No fim de cada dia,
interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever. Se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. Essa vida moderna, pensamento acelerado, dá para imaginar? Tem certas coisas que nós fizemos de manhã que a gente não vai se lembrar, talvez. Mas ele colocava em revista. E ele disse, Santo Agostinho, foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma. A tal da reforma íntima. Aí, fica aí a sugestão, hein? Ok? Fica a sugestão, fazendo um balanço do dia. Eu costumo perguntar para algumas pessoas, resume numa palavra o que foi o ano de 2024. As pessoas encontram uma dificuldade. Por quê? Elas não fizeram balanço diários. Se eu perguntar aqui para o grupo, resume numa palavra o que foi 2024 para você. Numa palavra. Ou 5 e depois chega numa. Foram todos mudanças. Mudança não vale. Eu aprendi bastante nas palestras espíritas. Tem que descobrir o que foi para você, irmão. Irmão, tem espíritos que conhecem mais de você do que você mesmo. Isso é um absurdo. É uma ingenuidade tremenda. Um obsessor conhecer mais você do que você. O que você está fazendo aqui? É um amador? Aqui a vida é para profissionais, irmão. Olha, pega os mestres preparando a gente, fala, se prepara, irmão, se prepara. Eu não vi, onde eu leio qualquer artigo religioso, eu vejo lá. Vou pegar aqui na vida prática. Eu estava conversando com um alto executivo de São Paulo, numa empresa inglesa, 15 anos de empresa inglesa, e o bichinho foi promovido para ir para Londres. Só que o inglesinho dele, dá até vontade de rir. Eu comecei a rir. Falei, o que eu posso falar? Deixa eu rir, a gente conversa amanhã. Eu não acreditei naquilo. Surgiu uma promoção, mas o inglesinho dele não está de acordo. Não vai para Londres. Uma promoção e ele, 15 anos, um rapaz jovem. Não se preparou. Tem que levar. Não pode. Tem que apanhar. É na dor que um cara desse acorda. Como numa multinacional. Eu estou pegando um exemplo aqui prático. Agora imagine nós aqui. Grandes devedores. Grandes devedores. Eu vou repetir. Grandes devedores. Nós temos débitos a dar com pau. Foi dado a misericórdia, salário antecipado, tira eles o umbral. Nós já comentamos várias vezes, Jesus, Ismael. Vira para Ismael, ano 1500. Traz aquela turminha lá do umbral. E traz aí no meio espírita, coloca lá em Bauru, no interior do estado de São Paulo, coloca no Brasil, pátria do Evangelho, eles vão ajudar. Nós estamos preparados para essas oportunidades que estão por vir, essa instabilidade, muitos problemas de solidão, de ansiedade, de medo. Nós temos que entrar para ajudar. Nós deveríamos ser não só discípulos, mas apóstolos, levar a fala de Jesus. E por que Santo Agostinho virou doutor da igreja? Doutor, olha que título, hein? Olha. Doutor, ele foi conclamado isso no século XIII. No finalzinho, 1298. Ele foi um dos responsáveis por organizar toda a doutrina da Igreja Católica, com embasamentos teológicos aí na época. E qual é a principal frase do Santo Agostinho? Olha que interessante, é muito interessante. Ele diz lá, Senhor, conceda-me castidade e continência, mas não ainda. É tipo aqui eu perguntar, pessoal, quem quer ir para o céu? Todo mundo levanta a mão. Só que tem que ser agora. Não, agora não, eu quero ficar. É mais ou menos. Eu achei muito interessante essa frase dele. E que consta, está na biografia, na autobiografia dele, no livro Confissões, que vale a pena ler. É uma das minhas pretensões estudar, eu sou muito fã do Santo Agostinho. E como foi o desencarne dele? Vamos lá, olha que interessante. Ainda segundo ele, o Agostinho, ele passou seus últimos dias em oração e penitência,
com os salmos pendurados nas paredes do seu quarto, para que pudesse ficar lendo. Olha, gestão à vista. Tem empresa, eu acho absurdo, mas cadê os valores da empresa? Está lá no site. Está no site, bonitinho. Mas cadê? O funcionário pergunta, fala aí o valor da empresa. A missão da empresa. Irmã! Agora imagine ele ali, ele já tinha gestão à vista. Ele ficava de olho, né? Esse camarada, com o maior respeito, né? E antes de morrer, ele ordenou a biblioteca da igreja de Hipona, ele ordenou, né, que ela e todos os seus livros fossem cuidadosamente preservados. Olha que interessante, a preocupação dele com o conhecimento, com a cultura. E o que ele fazia? O que ele fazia, portanto, aí? Ele deixou, vamos resumir, vamos espremer, né? Ele fazia este balanço, vamos espremer Santo Agostinho, esta reforma íntima, eu digo espremer o conhecimento dele. E ele mostrava que o problema, ou origem do mal, não está em Deus, não estava em Deus. Segundo ele, Deus é bom e justo, mas no homem, com seu livre-arbítrio, a sua liberdade de escolha, complicava as coisas. E ele dizia, o principal problema do mal, da pauta do mal, é o dilema de que como podemos conciliar a bondade divina com a maldade do mundo. Olha só, como conciliar? Ele vivia questionando isto o tempo todo. E ele defendia a centralidade de Deus na vida humana, a necessidade da graça divina, e o papel do livre-arbítrio para escolher o bem. E um detalhe, e também a necessidade da graça divina para a salvação. Desculpa aqui, para a salvação, que era mais importante. Ele via a iluminação divina como essencial ao verdadeiro conhecimento. E acreditava que a liberdade humana, a liberdade, só se concretiza no amor e na comunhão com Deus. Olha bem, hein? Portanto, aqui, se nós olharmos o planeta Terra, a maior parte estão presas. A maior parte está presa. A maior parte, desculpa, no português corrigindo, está presa. Prisões mentais. A liberdade humana só se concretiza no amor e na comunhão com Deus. Olha, o ideal seria falar, nós estamos em cima do tempo. Na próxima reunião eu quero falar um pouquinho sobre a Mônica, a Santa Mônica, que teve um papel fundamental. Fundamental. Ela conseguiu converter o marido e o filho. Eu paro por aqui, ok? E reflitam sobre isto. Reflitam. Fora de tudo isso que nós comentamos, tem a tal da prisão mental. Reflitam e que todos tenham uma extraordinária semana. Que Deus abençoe a todos. Muito bom. Bom estudo sobre Santo Agostinho, né? Santo Agostinho, ficaríamos a noite toda falando sobre ele, não é verdade? Mas vamos então nos concentrar em Jesus, meditar com ele, orar pelos nossos irmãos que estão com dificuldades, enfermidades, estão com os nomes em nosso grupo de cura, nosso grupo de estudo, que possam todos eles receber o nosso carinho, o nosso amor e o que Jesus tem por eles, amor, carinho, que todos recebam neste momento a paz e o amor de Jesus e a cura para todas as suas enfermidades. Que Jesus esteja presente em todos os caminhos nossos e de todos os nossos irmãos neste final de ano, né? Onde, neste mês, comemoramos a data de seu aniversário, né? E festejamos
passamos agora por renovações, precisamos pensar muito nisso, na renovação, no que queremos para o ano vindouro, né? O que realizamos neste ano que se finda, aonde nós podemos corrigir as nossas dificuldades, os nossos desequilíbrios, que Jesus possa nos abençoar, nos iluminar e trazer o conforto para que possamos iniciar um ano com alegrias, felicidades e muita paz. Jesus, querido Mestre, te agradecemos por este momento desta noite, os ensinamentos que nos trouxe, as orientações, né? E tudo que falamos sobre esses caminhos maravilhosos que tem para nós. Precisamos deste apoio para que possamos superar as nossas dificuldades, superar os nossos desequilíbrios e que possamos ser pessoas de bem, aonde geraremos amor, fé e caridade. E justiça, né? O mais importante, que sejamos justos para que sejamos homens de bem. Que assim seja. Em agradecimento, Jesus, a este momento maravilhoso desta noite, nós queremos lhe dirigir a prece de Cáritas. Pediria que a todos presentes prestem atenção nesta mensagem maravilhosa dessa prece, que temos praticamente certeza que foi Santa Irene quem nos trouxe numa véspera de Natal. Então, vamos lá. Dona Isolda fará a prece para nós. Dona Isolda, por favor. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pelas provações. Dai a luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, o espírito a verdade, a criança o guia, o órfão o pai. Senhor, que vossa bondade permita os espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as dores se acalmarão, todas as lágrimas secar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá vossa santa e pura e divina imagem. Muito obrigado, Senhor. Muito bem. Então, desejo a todos um Natal com muita paz, muito amor, e Jesus presente em nossos lares. Que a paz dele esteja em nossos caminhos e que ele possa nos proporcionar um ano repleto de realizações, repleto de coisas boas. Que Jesus esteja sempre ao nosso lado, nos abençoando e nos iluminando. Uma boa noite a todos, um bom Natal e um bom Ano Novo.